me casei já viciado em pornografia. Na época não tinha internet, e sabe o que eu fazia para conseguir pornografia? Eu e um colega, ia nas banquinhas, um distraía o outro pegava as revistas, desse tipo. Então era de revista, era não sei o quê, então para mim foi muito difícil. Uma vez eu estava pregando na igreja do pastor Jorge Linhares, e por muitas vezes eu tentava vencer a pornografia, quebrava computador, ficava 6 meses sem pornografia e recaía. E eu sempre odiei esse pecado de morte. Teve um dia que eu ouvi um grito, uma risada tão assustadora dentro do quarto do hotel, que eu falei, alguém está fazendo piada. Abri a porta e fui procurar nos quartos aonde alguém estava rindo e aquela risada debochada. Ninguém. Quando eu voltei para o quarto, continuava a risada. Aí eu ouvi uma voz e dizia assim, ó, que lixo, de imagem e semelhança de Deus que você é, que lixo. Porque o grande segredo do diabo, irmão, é fazer você pecar e depois vir com a acusação. E você morre pela acusação. Então, eu preguei no pastor Jorge, naquele dia eu tinha ficado 5 horas em pornografia e não conseguia vencer. Naquele dia, eu falei, Senhor, não me usa. Já ouviu essa oração? Senhor, não me usa. Eu sabia que o fato de eu pecar, ir lá e Deus me usar, só atrapalhava, só contribuía com o pecado. Inconscientemente eu pensei, não, Deus me usou hoje. Mas eu estava muito insatisfeito, porque as pessoas criam que eu era um homem de Deus, me tratava como um homem de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero me sentir um homem de Deus. Não me importa se A, B, C se sente. Eu quero me sentir um homem de Deus. Naquele dia, então, eu decidi que eu não ia mais pregar. Fiquei 1 ano sem pregar. Porque eu cheguei em casa, chamei a minha esposa, contei para ela, pedi ajuda. Naquela noite, isso em 2006, naquela noite, meu filho bem pequenininho, pediu água, desci para pegar um copo com água. Na sala da minha casa, havia um garoto aparentando uns 4 anos de idade. Meia-noite, às 3 da manhã, ele pediu água. Havia um garoto na sala de casa. O garoto olhou para mim e fez assim, ó. Ele subiu a escada, olhou para minha esposa, olhou para o meu filho e disse, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Foi muito duro. Eu fiquei até às 7 da manhã, precisei de um inalador, porque eu não conseguia respirar do tanto que eu chorava. Fui na internet, na época o Twitter era a rede social mais moderna, e escrevi assim, gente, por volta desse ano, eu não vou aceitar convites para pregar. Estou passando por um tratamento da parte de Deus com pornografia. Escrevi desse jeitinho no Twitter. Desse tipinho que você está vendo. Um pastor leu, me chamou no direct, falou assim, olha, será que a gente pode tomar um café? Eu falei, mas pastor, quem é você e tal? Ele falou, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Quando chegamos lá, era um homem muito grande, em peso, era o Luciano Subirá. Na época precisava de 2 querubins para levá-lo. E ele era uma catedral do Senhor. E sentei com ele, comecei a conversar. Ele disse, olha, o que você fez aqui, você não tem noção de como estimulou pastores do meu convívio a também se arrependerem. Ele falou, e olha, essa atitude sua me levou a fazer algo. Dali para frente, ele decidiu começar um congresso de santidade no ministério, chamado Casa de Zadok. E eu fui pregador desde o primeiro. Falei, esse ano eu não prego, ano que vem eu prego. E aí, o Espírito Santo me mostrou qual é o segredo da vitória contra o pecado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa séria com você. Não brinca com o pecado. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Ou seja, ninguém vence pecado pecando. Só tem uma maneira de vencer o pecado, parando. E não caia nessa conversa da hipergraça,
de que Deus está olhando para você e não para o seu pecado. Isso não existe não, gente. O pecado ainda fere a Deus, o pecado ainda traz uma mágoa, uma ferida profunda no Espírito Santo. Já dizia Steve Garler, o seu pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir, te mantém lá preso por mais tempo do que você jamais imaginou ficar, e custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. Não compensa. No pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Então, uma coisa que você vai aprender aqui no conteúdo desse livro, primeira coisa e única que eu preciso dizer é isso aqui: não tem um texto na Bíblia que diz que quem pede perdão por pecado é perdoado. Ensinaram para nós que, vai lá, pede perdão. Hoje eu vi um pastor, estava falando para um discípulo na rede social, em live. O discípulo está sendo tratado por pecados, e o pastor olhou para ele e disse: olha, você confessou? Então esquece. Deus não... Irmão, um dia eu estava num escritório e o pastor estava dizendo a um discípulo dele: você já pecou? Então agora, pediu perdão? Então esquece. Aí eu levantei e falei: pastor, me perdoe, o senhor falou isso na minha frente, eu preciso corrigir. Esquece não, deixa ele chorar. Porque o que mata o verme do pecado é a lágrima do arrependimento. Não tem um texto na Bíblia que diz que você é perdoado quando pede perdão. A Bíblia diz que é quem se arrepende, quem confessa e deixa, que encontra misericórdia. Não é perdão de pecado para ser perdoado, é arrependimento para ser perdoado. A doutrina de pecado versus arrependimento é essa: tem que confessar, deixar e ser perdoado. O problema nosso é que boa parte de nós pedimos perdão para nos aliviar da culpa, e muitos de nós pedimos perdão por um pecado que ainda vamos cometer de novo. Pede pecador por um pecado que ele sabe que amanhã vai fazer de novo. Então, o coração da doutrina cristã, a primeira mensagem evangélica da Bíblia, não foi sobre amor, graça, misericórdia, perdão, etc. A primeira mensagem evangélica da Bíblia, Marcos 1, versículo 4, apareceu João pregando: arrependei-vos para que seus pecados sejam perdoados. Viu? Não peça perdão para que os pecados sejam perdoados. É claro que o pedido de perdão vindo de um arrependimento, ele haverá perdão. Mas se você ficar nessa ladainha religiosa de dobra o joelho a hora que antes de dormir, Senhor, você quer perdoar meus pecados. Dobra o joelho na hora que acorde, você quer perdoar meus pecados. Isso não tem efeito nenhum, gente. O efeito do perdão de pecados é quando há um profundo e genuíno arrependimento. Então,